você quer perder um colaborador geração Z é deixar ele estagnar, não mostrar que tem um próximo passo. Desafia ele. Você tem que desafiar constantemente, tá? Um gestor não é só competência técnica, ele não precisa saber tudo, ele precisa saber engajar e entregar através do time. Não olha assim com dor de carreira, procura entender qual foi o fio condutor que fez essas mudanças, o que essa pessoa tinha de tão bem que fez ela atuar tão bem em cada cadeira. Não tem mais espaço para top-down e personalização. Quem consegue gerir e lidar bem é porque conhece o seu time. Bem-vindos ao Pode Liderar Podcast, um podcast de conversa sobre liderança e desenvolvimento humano com várias perspectivas diferentes. E hoje eu tô com uma convidada super especial, conheço ela há algum tempo. Ela trabalhou comigo como fornecedor e a gente segue conversando porque é uma das pessoas que eu gosto de trocar ideias sobre liderança, sobre mercado de trabalho. Daniela Rescovich Junqueira. Né? Bom, qualquer apresentação que eu fizer para você não vai ser o suficiente para todo o teu know-how. Mas mais do que uma executive search, você é uma mulher muito antenada com o mercado, que sabe muito de negócio, que conhece seus clientes, que conhece o mercado de trabalho, que conhece liderança, que conhece desenvolvimento de liderança, porque eu vi nas conversas que a gente tem, nos eventos que a gente se esbarra sem querer. Adoro os eventos. Então, eu tô muito, muito feliz com a tua vinda aqui. Eu que agradeço a honra. E a gente tava brincando lá, né, que agora o jogo virou, né, que você está acostumada a entrevistar. O pescoço tá ficando duro, eu super me sinto à vontade de entrevistar, mas assim, tudo bem, é você, me sinto honrada. Fico feliz, muito feliz mesmo. Bom, Dani, se apresenta um pouquinho para o pessoal entender um pouco do seu background, onde você vem. Um pouco do meu background, tá. Eu acho que a coisa mais engraçada apesar de se formar, assim, hoje sou sócia da Vertigo, faço executive search, casos de lideranças ainda mais para esse novo mundo, esse novo mercado onde tecnologia é tão importante, eu não venho do RH e nem de psicologia. Poucas pessoas sabem que eu sou formada em arquitetura e urbanismo e tive escritório próprio, eu empreendi. Essa eu não sabia. E eu comecei a perceber, quando fui fazer a minha pós, que eu gostava muito de lidar com meus clientes. Isso me fascinava, porque quando alguém está reformando um espaço que trabalha ou que vive, é porque está passando por uma transformação em sua vida. Uma transformação pessoal, e o espaço reflete isso. E nos meus estudos eu comecei a ver que eu tinha muitas aulas de psicologia do cliente, interação com o cliente, e eu voltei para o Brasil decidida a não fazer mais arquitetura. Ainda amo arquitetura, sou apaixonada, mas gostar de arquitetura e ser arquiteto são coisas diferentes. E isso eu acho que a gente também vai entrar um pouco hoje na nossa conversa, porque tem a ver com a formação da nova geração de trabalho. E eu procurei vários empregos, ninguém me contratava porque eu sou uma arquiteta, no papel. Você vê como o perfil, né, do LinkedIn engana. E daí, uns fundadores de uma startup de conteúdo imersivo, tech puro, realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada. Isso em 2015, 2016, um deles me conhecia e me chamou para eu integrar o founding team. Olha. A fase garagem de uma startup. Sabe, aqueles primeiros 15 pessoas? E eles tinham um braço B2C e B2B. E para o B2B, eles precisavam de alguém que fosse Client Relations, Business Development, para falar com agências, com grandes marcas, para produzir conteúdo. Então, era alguém que conseguia sentar com a agência, com executivos, e daí chegar e falar a mesma língua com os desenvolvedores e o CTO. E apesar de eu não entender de tecnologia, eu tinha um fit cultural com os desenvolvedores, porque tem um lado muito geek. Muito nerd, apesar de eu parecer uma Barbie ruiva, tá? Então, é muito engraçado quando eu vou em eventos de tecnologia, que as pessoas me veem entrando sempre de salto, né? E daí eu começo a falar sobre Guerra nas Estrelas, Lord of the Rings, e dá uma tela azul. E eu vivi e tive a oportunidade de ser ensinada
pelo CTO, pelo Chief... o nosso CEO, na época, que ele é Chief Technology Evangelist, ele é um evangelista, e eu aprendi. Eu lembro que foi difícil, mas eu aprendi métodos ágeis, squads, tecnologia, aprendi tudo. Eu tive essa oportunidade. E quando eu fui sair de lá, eu fui falar com vários headhunters, e do mesmo jeito que eu fazia parcerias para a empresa, muitos headhunters viram minha habilidade de conectar pessoas. E um deles, que é o Jonathan, meu sócio, viu isso e falou, por que você não vem trabalhar aqui? Então foi ele que te convidou, ele que te trouxe para esse mundo. Ele que me trouxe para esse mundo. E ele falou, alguém que é arquiteta, até na conversa, você pega eu vou falar com o meu cliente, o que ele está precisando, o requerimento e tudo, eu desenvolvo, eu pego o fornecedor, que é o outro stakeholder, que são desde pedreiros a mestres de obras e engenheiros. E eu tenho que fazer gestão de expectativas, porque é gestão de um projeto. E tem, assim, imprevistos, como todos os projetos, e conseguir pivotar e conseguir fazer ajustes. Mesma coisa na startup. Ele falou, isso é um processo seletivo. Eu te ensino a usar as ferramentas, mas saber falar com o cliente, saber entender o que o cliente está de fato querendo, isso é mais difícil da gente ensinar. Nossa, olha, eu já conheci o Jonathan nas características dele de um excelente empreendedor e liderança. Agora, isso aí, gente, é muita visão de potencial, é muita visão, sabe, de capacidade de você pegar uma pessoa com qualidades que ainda não está aplicando em outra área e você, cara, você voa lá. A gente fala muito. Hoje em dia eu fui crescendo, eu sempre falei para ele que eu queria crescer, que eu queria ser a sócia dele, aconteceu. Mas todo mundo fala, vamos contratar por cultura. Mas todo mundo quer alguém que já fez o que eles estão querendo. Então, contratar por cultura é muito difícil. O Joe viu em mim, e eu concordo, uma pessoa que é curiosa, que vai aprender, que não tem medo de estudar, não tem medo de perguntar. E, sinceramente, usar uma plataforma de ATS ou qualquer coisa, isso é fácil de aprender. Fazer entrevistas, tem 10 livros. Hoje em dia eu tenho o meu jeito. No começo eu ficava muito nervosa. Mas você escutar o que o outro está falando de fato e estar presente, isso é mais difícil. Nossa, eu tenho um monte de pergunta aqui que a gente pode... Daqui, abriu uma ramificação na minha cabeça de várias linhas que a gente poderia seguir na nossa conversa, mas eu vou me obrigar... Vamos seguir a outra. A voltar para o nosso planejamento inicial, que era falar de liderança. Que, na verdade, tem tudo a ver também com o que você está falando, né? Tanto da característica, né, do Jonathan, tanto... Cara, com a sua característica, né, cara, você fundou empresa, você foi founding team, você, né, identificou e abraçou um empreendimento completamente novo, a ponto, né, de virar uma sócia. Tem muita coisa aí. E aí eu queria fazer esse gancho com o que você tá vendo das lideranças que você entrevista em relação à cultura, em relação a competências, para lidar, né, com as novas gerações. As novas gerações. Eu sou da geração millennial, né? Então eu adoro ver conteúdo na internet de piadas sobre as gerações junto, porque é algo que está acontecendo muito agora, então você começa a ver isso. Eu sempre falo que quando eu começo a escutar a mesma coisa em palavras diferentes nas minhas entrevistas, é que provavelmente é verdade. E quando eu faço posições de liderança, gestão é sine qua non, não existe. Um gestor não é só competência técnica, ele não precisa saber tudo, ele precisa saber engajar e entregar através do time. Por quê? Ele entregar, ele é com 24 horas. Se ele entrega através de um time, são 24 horas vezes... 24 horas eu não digo porque a pessoa dorme, mas você tem muito mais potencial de entregar. Cada vez mais eu vejo que não tem mais espaço para top-down e personalização. Quem consegue gerir e lidar bem é porque conhece o seu time e escuta. E entende o que cada um quer da carreira. Muitas vezes um bom gestor vai abrir mão de um colaborador
para colocar ele numa cadeira onde ele vai voar mais, talvez até em outra área. E a gente vê isso, e daí a gente questiona, a pessoa não entregava ou ela estava na cadeira errada? E é o famoso, prefiro perder para uma outra área dentro da mesma empresa do que perder para outra empresa, né? Sim, por isso que a gente vê também fundos de investimento, quando alguém muito bom sai, eles ligam para oferecer cadeiras em outras investidas. Isso aconteceu comigo, porque eles preferem. E você consegue potencializar e crescer e criar escala. Uma empresa não cresce, ela não escala se não tiver pessoas. Então, isso que eu acho que é a primeira coisa que a gente vê. Então, top-down já não tem mais espaço. Se tiver uma exceção de um top-down, é um top-down muito aberto e muito bem explicado e envolvido com o time, do porquê. Em geral, ele acontece mais em situações, quando ele funciona, em situação crítica, né? Uma situação crítica, uma situação emergencial. Mas aí você envolveu o time, ainda mais os mais jovens, na emergência, para eles entenderem a emergência, e daí eles entendem, entendeu? É isso. Não adianta mais, que nem nossos pais falavam, because I said so, porque eu disse. Não funciona mais isso. Então, isso que eu vejo muito. E na geração Z, né, que é a próxima geração que está vindo, a gente está vendo, e eu estou lendo muitas matérias sobre como que eles estão entrando no mercado de trabalho. Porque agora é a idade que essa geração está se formando e está começando a entrar no mercado de trabalho. E por mais que muitos líderes falam, por que a gente não pode ter alguém que é mais resiliente, que é mais pontual, todas as características aceitam top-down. Porque essas pessoas eventualmente vão envelhecer, não é sustentável. O mercado vai ser de cada vez de uma geração nova. Então, você precisa se adaptar, como tudo na vida. Como tudo na vida. Então, existe muito conflito. E algumas vezes você vê pessoas mais jovens até liderando pessoas que têm mais tempo de casa. Considerando toda essa experiência que você tem e liderança, quais são as competências de liderança que estão sendo mais procuradas hoje? Habilidade de inspirar. Que tem a ver com a nova geração. Com a nova geração. Existe um ponto de equilíbrio, eu vou entrar na questão de autonomia, e você até mencionou no rules, que a gente precisa entrar, que é da autonomia, mas também estar perto para não acontecer. E se apegar ao problema, não à solução. Entender que pode haver soluções melhores dessas novas gerações. Agora, eu vi numa entrevista que saiu, eu acho que foi na Valor, em março desse ano, sobre os novos CEOs. Pensa antigamente, eu quero um CEO para uma farmacêutica, vou voltar, não é nem minha área, tá? O que você queria? Alguém que já trabalhou em saúde, alguém que tinha possivelmente já liderado uma farmacêutica, que já tinha feito um turnaround. Seria ótimo se o CEO fosse até formado em química, né, com mestrado e MBA em negócios. Isso está passando a não ficar tão comum. Quando você está procurando CEO, para o seu negócio se refazer e sobreviver o teste do tempo, você precisa de alguém com múltiplas indústrias para não ter viés. Você precisa de alguém que passou por várias áreas dentro de uma empresa para entender as dores de cada área. Então, empatia de novo. E uma habilidade de inspirar para entregar através do time. Então, alguém que consegue pensar fora da caixa. Agora, me pergunta como que você acha isso num CV. Pois é, como é que você acha isso na prática? Não, então, é muito... Por isso que eu sempre falo que eu não gosto muito de julgar o LinkedIn ou CV da pessoa. Muito raramente você vê isso num CV. Tem casos, tá? Eu tive um candidato, um cliente meu queria alguém com brain power. Tá? Como que eu acho isso? Escreve pra gente o que seria brain power. A habilidade de aprender, o cérebro que pensa rápido, aquela pessoa que tem uma curva de aprendizagem mais fácil. E daí eu falei, como que eu vou achar? E eu achei um candidato que ele gostou muito. Na época, o candidato decidiu não seguir.
Mas o LinkedIn dele, ele vinha de consultoria. E ele falava assim, escutando os sócios falarem e fazer PowerPoint bonitinho. Daí ele evoluiu, foi promovido. Fazer PowerPoint bonitinho e convencer cliente que ele precisa do PowerPoint bonitinho. E assim foi indo. Então, ele foi tirando sarro do próprio trabalho. E isso mostrou uma leveza e uma coragem. E, ao mesmo tempo, uma realidade. Daí você encontra. Não é tão comum. E é a coisa que você encontra na entrevista, conversando com a pessoa. Uma conversa estruturada, de 1 hora. Eu vou te falar, as coisas na entrevista que me chamam a atenção de liderança e perfis, não é tanto o que eles falam. E por isso que entrevista de vídeo tem uma escalabilidade que facilitou muito, mas eu sinto falta de uma entrevista ao vivo. Porque tem coisas que você percebe no candidato que você só consegue olhando. Vou dar exemplo. Eu uma vez estava fazendo uma entrevista ao vivo e eu percebi que o candidato estava tão nervoso, porque embaixo da mesa ele ficava mexendo a perna. Eu não vou pegar isso no vídeo. Mas, por exemplo, a pessoa pode até não ter todas as experiências, mas eu, por exemplo, tenho vários candidatos que quando começam a falar comigo, eu começo a falar sobre a vaga, eu vejo eles pegarem papel, caneta e começar a anotar. Isso é organização, isso é estruturação, isso é poder ter uma comunicação direta e que seja efetiva. São sinais não verbais que você pega, né? Isso é o mais importante. Você sabe que quando eu faço meus atendimentos de coaching executivo, principalmente quando é C-level, que é aquela pessoa que está sempre acessada, todo mundo quer falar, eu tendo a priorizar o presencial, porque parece que é mais, não sei, você capta melhor os sinais para você conseguir conduzir, né, da melhor forma. Eu concordo. E você tem menos distração. Sim, isso com certeza. E se você está falando de CEOs e líderes mais jovens, porque existe, tá? Fundadores Gen Z, existe uma grande diferença entre fundador e CEO. Vamos falar disso? Eu tava com essa pergunta aqui para fazer. Cara, liderança geração Z. Me conta tudo que a gente precisa saber sobre este ser. Por quê, né? E por que eu tô tentando voltar sempre esse assunto da geração Z? Porque eu vejo toda mudança geracional tem um choque, né? A nova geração, ela sempre está imersa num novo mundo, novos impactos. E a geração Z, ela é, se não me engano, já nascida digitalmente, num mundo completamente digital, né? Ela é nativa digital. E eu acho que isso é o ponto mais importante quando a gente está... Eu leio muitas matérias criticando, eu vi até no Estadão, foi sobre a carreira, sobre reclamações de RHs com porcentagens. Ou foi na Forbes, bom, tanto faz, whatever. Mas eu lembro, e eu trouxe, né, minhas anotações, minhas colinhas, porque foram números que me chamaram a atenção. 58% diz que a geração Z não se veste bem. 57% que não faz contato visual. Quem é que foi entrevistado? É o Millennium? Não, gestores e RHs de 800 empresas. Então deve ser no Millennium. Brasil. 42% diz que eles têm exigências salariais fora do normal. Eu vou entrar no porquê disso. 39% fala que eles não se comunicam bem. E daí mais de 60% dizem que eles podem até parecer arrogante, falta de profissionalismo. Uma grande reclamação que eu escuto de pessoas é falta de profissionalismo. Mas a gente está comparando eles a millennials e a geração X. Talvez até baby boomers, né? E você esquece que esse pessoal nasceu digital. Então, Mi, você lembra quando chegou o primeiro computador na sua casa? Lembro. Como é que foi? Não, meu pai trouxe de uma viagem para fora do Brasil. Parou a casa, né? Parou a casa, era um só, na sala, que a gente tinha que cobrir, E quando você queria usar e-mail, primeiro para entender o que era um e-mail, né? A gente teve que passar por... Eles sabem o que é e-mail, eles não têm dúvida do que é e-mail. Quando você queria usar a internet, o que você precisava fazer? Discar, vinha aqui... Lembra? É isso. O que isso fazia com a gente? Eu vou usar a internet
então o telefone não vai estar disposto, a não ser que se tivesse 2 linhas. É um planejamento Muito prévio, combinado. Mas você abre mão de algo. Sim. Se você tivesse um seriado predileto, tá? Friends, por exemplo. Eu adorava Friends e The Nanny. Foi muito engraçado, porque meu time, o outro dia, a gente estava trocando dicas de Netflix. Eles falaram, ai, Dani, tem um seriado, mas ele é antigo, mas a gente acha que você vai gostar. Friends. Eu quase morri. Eu falei, pronto, Friends foi... pra mim ainda é a atualidade. Mas a gente tinha que esperar o dia da semana que ia aparecer o horário. E se você tivesse apertado, o que você fazia? Você não podia pausar. O que você fazia? Você entrava numa decisão complexa. Você tinha que abrir mão. Ou você saía correndo no meio do intervalo. Porque você tinha que esperar terminar o intervalo para você... Então, essa coisa da gente esperar é uma coisa da nossa geração e antes. Eles não nascem com isso. Verdade. Então, o jeito que eles acessam a informação é muito rápido. Streaming, celular, internet, 5G, eles nascem com tudo isso. Se a informação chega muito rápido, eles são em growth muito rápidos. Quando a gente olha Growth, que é aquela série da Netflix, Growth não é só aumentar usuários, mas você... Vou fazer entre aspas, mas viciar o usuário para que ele use cada vez mais o seu produto. Então, é uma geração que quer tudo muito rápido. Então, todo mundo fala sobre a ansiedade dessa geração. Eu questiono se é ansiedade ou se é porque eles vivem num mundo onde tudo acontece muito rápido e tudo é instantâneo, a gratificação é instantânea. Então, quando falam, uns querem um salário louco, porque eles querem tudo muito rápido. E eles nasceram numa sociedade onde todo mundo expõe tudo da sua vida. Então, eles precisam expor também que eles conquistaram as coisas. Mais rápido do que as outras pessoas. Então, eu acho que tem isso. Por outro lado, eles são brilhantes. E você não consegue separar eles da tecnologia. É a fortaleza deles, como também é o lado ruim deles. Como eu falei, a parte de growth, de ansiedade. Mas... eles trazem eficiência em tudo que eles fazem, porque eles dominam isso. Eles não trabalham sem tecnologia, sem eficiência. Eu li uma vez uma história maravilhosa, que como usar e engajar a geração Z. Não adianta você criticar por eles não serem uma geração. Use o que eles têm de bom e complemente. Por exemplo, falaram que um chefe pediu para o estagiário, geração Z, 50 folhas de papel branco. O que você faria para entregar para o seu gestor? Ou eu até, quando a gente era estagiário? Eu ia contar. Iam contar provavelmente 3 vezes, né? Para não entregar errado. Esse gestor, quando pegou as 50 folhas, que foram entregues quase que imediatamente, ele achou super estranho, estavam quentes. E ele falou, mas por que está quente? Eu imprimi 50 folhas brancas. Ele usou a tecnologia a favor dele. A favor dele. E foi mais rápido, ele não errou, porque era mais garantido. Então, tem essas vantagens. Agora, eles cresceram vendo 2 gerações, ainda mais a X, mais do que os millennials, tá? Vendo a X, ou workaholic, ou reclamando do trabalho, ou não estando presente, ou reclamando que não está presente. Enquanto isso pode ser até como parte de estar no trabalho, isso não pega bem para eles. Então, quando você fala com eles, vem muito os assuntos de saúde mental, de autonomia, de work-life balance, né? Qualidade de vida. E daí você começa... todo mundo fala, mas como que a gente vai conseguir engajar e dar isso para eles? Eu acho importante... Autonomia não quer dizer fazer tudo do jeito que você quer. Você falou isso outro dia no seu Instagram. Eu adoro o No Rules. Eu não acho que dá para aplicar tudo, porque tudo funcionou para eles. Mas tem uma outra coisa que você sempre pode aplicar para a sua empresa. E a parte de autonomia é muito forte. As lições aprendidas. Você não pode soltar. Você tem que dar autonomia com parâmetros e o porquê e a meta. Pode ser que eles cheguem lá muito mais rápido que você. Então, isso é muito importante. Agora, eles não querem ser líderes porque eles não querem ser workaholics. Então, como que você mostra
que você consegue ser um líder, entregar muito, sem ter que ser workaholic, tá? E eu sou uma workaholic, tá? Só por acaso, mas eu gosto de ser, então eu sou feliz. É uma geração também que a maioria entrou no mercado de trabalho, durante uma pandemia. Então, eles entraram e começaram a trabalhar remoto, no ambiente que era natural para eles, telas. Que eles se adaptaram muito mais fácil do que muitas lideranças de outras gerações. Eles já se comunicam na tela, o jeito de escrever deles é diferente, tudo é mais fácil. Agora, os soft skills que todo mundo fala, eles vão se beneficiar no ambiente de trabalho, mas você precisa dar algo para eles crescerem. Se você mostra o desenvolvimento para eles são muito famintos. E isso eu acho importante. De informação, de crescimento, de tudo. Justo. Como eles querem crescer muito rápido, você precisa mostrar e estar com eles. Eles são esponjas. E tem muita informação, é muita abundância de informação. Então, já é normal, né? É muita, muita coisa. Mas eu fico falando sobre essa coisa de autonomia, de work-life balance, né? Muitos falam que querem ser nômades digitais, que virou... Ou múltiplas carreiras em paralelo também. A gente vai entrar nisso daí também. E eu acabo pensando em matérias que falam sobre países, tá? Não estou nem mais falando de uma empresa. Países, que são muito mais complexos, que têm esse equilíbrio e que estão bem financeiramente, tá? Estou falando sobre países nórdicos e tudo. Ou até o que eu estou muito curiosa para ver é o grande experimento que está acontecendo no Reino Unido agora. Dos 4 dias de semana? Dos 4 dias de semana. Porque, não, assim, é um dos poucos experimentos que a gente tem que prestar atenção, porque é uma escala muito considerável. E estão tendo respostas muito boas. E as pessoas estão trabalhando mais nos 4 dias, entregando mais. Então, eu não sei se não tem alguma coisa aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. Geração Z em posição de liderança. Você já entrevistou alguma ou conhece alguma? Eu conheço mais fundadores, geração Z. Que são posições de liderança. São, mas eles não sabem fazer gestão. Eles estão aprendendo. A verdade é essa. E eles estão contratando pessoas muito parecidas com eles. Então, mas eles não sabem escalar e delegar, entendeu? Eles ainda estão aprendendo isso. A gente está falando da média de faixa etária... 25, mais ou menos. Eu vejo a média de idade de que grandes fundadores fundaram os negócios também, né? Alguns, não todos. Sim, grandes, né? É o que a gente fala. E daí tem... mas eu acho que eles são brilhantes, mas eles ainda não desenvolveram essa parte de gestão, de lidar com pessoas. Eles são brilhantes porque eles enxergam uma disrupção muito mais facilmente. Eles são mais adaptados para o mundo atual. Exatamente. Vamos até entrar em carreira, tá? Que eu acho que é importante. Uma das coisas que eu tô vendo que essa geração vai trazer vai ser carreiras novas, tá? Produto digital. É uma carreira que, por acaso, você sabe que se paga muito bem. Tem faculdade de produto? Não, não tem. Tem muitos bons cursos e tudo mais, mas não tem faculdade. Então, por exemplo, se eu tô contratando um advogado, eu sei que faculdade procurar e tudo. E se eu tô procurando alguém de produto? Então, seria correto eu entender que as carreiras que ainda não existem vão ser ainda mais disruptivas do que as que já existem, porque não tem uma referência, né? E acaba sendo quilometragem rodada nessas carreiras até existir a formação acadêmica. E daí você vai falar sobre... Ano passado, eu adorei a matéria que saiu também na Forbes sobre carreiras não lineares. Claro que eu adorei, porque a minha carreira é não linear. Mas a gente tá vendo, a pessoa é formada em algo, começa com trainee, daí vai para outra coisa, e eles estão procurando o lugar deles, até porque existe essas novas carreiras, essas novas possibilidades. Para mim, o importante, daí, isso é para os líderes engajarem. Não olha se mudou de carreira, procura entender qual foi o fio condutor que fez essas mudanças, o que essa pessoa tinha de tão bem, que fez ela atuar tão bem em cada cadeira. E aí você consegue entender as competências das pessoas, né, da geração Z. E aí, o que mais que um líder gerenciando uma geração Z poderia ter de dica para gerenciar esse público? Ale, a gente falou um pouquinho de autonomia, a gente falou um pouquinho de inspirar, a gente falou um pouquinho de entender essas possibilidades não lineares. Eu acho que você tem que conversar muito, Mi. Assim, cada vez mais eu tô escutando sobre não existe gestão de grupo.
tem pessoas que querem acompanhamento diário, pessoas que não querem. As ferramentas que o RH está tão acostumado a usar, PDI e tudo, pode até funcionar para alguns, mas não vai funcionar para outros. E tem gente que quer uma conexão. Parte de ter uma qualidade de vida é uma conexão com as pessoas que você trabalha. Então, eles buscam muito isso. Isso requer muito trabalho, tá? Requer você ter empatia. E quando eu digo empatia, não é, e se eu fosse você, eu faria isso. Isso não é empatia. Isso é você se colocando numa posição. Empatia é aquela pessoa naquela posição. É muito difícil. Sim. Entendeu? É muito difícil. E eu escuto isso cada vez mais. Tem alguma demanda de vaga que você pegou? Bom, agora você está mais na sociedade, talvez, do que nos searches, né, nas entrevistas. Mas eu fico curiosa se tem alguma empresa querendo buscar uma liderança e no critério de seleção colocar que saiba lidar com a geração nova. Eles não colocam com a geração nova, eles falam sobre inspiração e gestão. O que eu já peguei muitas vezes, que daí a gente até discute com o nosso cliente, aí não pode ser muito velho. Aí a gente entra no etarismo. No etarismo. E daí a gente fala muito, por quê? O que você acha que essa pessoa tendo idade não vai fazer? E daí a gente começa a entrar no nível energético, na habilidade de conectar. Eu falei, tá, então se eu trouxer alguém que faz isso, tem track record, mas tem uma idade maior, tá tudo bem? Daí o cliente fala, é verdade. Isso eu percebi, né? A gente tá cada vez mais falando do etarismo, de contratação de 50 a mais. E algumas empresas, né, começam a se reposicionar contratando, mas ainda ainda é uma realidade que a gente tem que mudar para contratar 50 a mais. A nossa expectativa de vida aumentou, a nossa capacidade cognitiva ela está no auge. Né, depois de 45, 50 anos, assim, toda a possibilidade de criar, enfim, tem várias características. Então, tem o etarismo com 50 a mais e uma reclamação da geração Z. Então, eu tive um cliente que outro dia falou, olha, a gente quer alguém com mais idade porque vai ser mais calmo e vai ter mais resiliência. Não necessariamente. Não também, necessariamente, né? Também, mas porque a geração Z é muito afobada. Você quer perder um colaborador geração Z, deixar ele estagnar. É deixar ele estagnar, não mostrar que tem um próximo passo. Desafia ele. Você tem que desafiar constantemente, tá? E é um desafio intelectual pra gente. Constantemente desafiar essa pessoa, porque se ela sentir que ela estagnou, ela vai procurar o desafio em outro lugar. E daí a gente vê os pulas-pulas. Tem que ter mais resiliência, sim, mas como que o líder traz isso, entendeu? Mas eu acho que tem essa crítica da ansiedade e como desenvolver resiliência, né? De novo, eles vieram de um mundo onde tudo acontece na hora. E resiliência, qualquer geração, ela desenvolve mais com o tempo mesmo, né? Não, total com o tempo. E tem momentos socioeconômicos, tá? Por exemplo, pandemia, houve um pula-pula até de pessoas mais sêniores de tecnologia e produto. Gente, não dava. Era um desespero, porque se o negócio não ficasse digital rápido, ia morrer, tá? E daí você tem o ser humano, que é emocional. Ele vai se balancear. Mas aí você tem momentos onde você precisa aprender a pivotar, a se adaptar. E daí eu fico pensando se talvez não é a questão de também olhar o momento que a pessoa fez aquelas mudanças, entendeu? O que estava acontecendo no mundo. Agora a gente está num momento mais, por exemplo, mais calmo. Quando a gente se conheceu, existia um boom e uma demanda muito alta por pessoas de produto e de tecnologia. Ainda existe, mas a gente viu outras carreiras começarem a ser demandadas, tá? Uma é finança, porque caixa começou a ficar importante. Na pandemia, a gente viu e continua em alta demanda RH, porque você tem que lidar com essas dificuldades e essa gestão e essa mudança. E go-to-market, né? Vendas, para conseguir receita. E daqui a pouco, cada vez mais, inteligência artificial e... Então, por exemplo, eles já sabem usar. Assim, eu adoro, tá? Adoro. Sou praticamente casada com o ChatGPT.
E sou super, ainda mais por causa dos meus candidatos de tecnologia, eu ligo para eles quando sai alguma coisa e eu tenho grupos de discussões para aprender. Outro dia eu estava escutando, estava numa conferência e eu escutei um analista de banco falar, eu fiz a minha tese com o ChatGPT. Não, ele estava explicando os prompts que ele colocou. Ele entende o que é prompt. Eu ainda estou tentando entender o que é prompt. Então é isso. Bom, eu vou dar um exemplo um pouco mais simples, mas que me impactou. Eu uso o Canva, eu gosto de usar o Canva, né? Então, tem gente que trabalha comigo, mas eu gosto de ver a arte final, eu gosto de dar uma mexida e tal. Eu gosto dessa parte visual e eu gosto de ter essa liberdade de ajustar alguma coisa em cima da hora. Então, eu uso muito Canva. Não é muito comum as pessoas da nossa idade usarem Canva. É mais quem trabalha com isso. Meu filho de 8 anos está usando Canva. Eu falei assim, como assim, filho? Você tá usando? Tô usando para fazer o trabalho da escola. Eu falei, Então, assim, é muita tecnologia, muita rapidez, muita possibilidade que a gente... que aí a gente vai entrar na geração alfa, né? A geração alfa eu tô adorando. Eu tô vendo, assim, a dificuldade da gente de lidar com a geração Z, mas, assim, a gente não tá nem pensando na geração alfa. Eu vou te passar um cara que faz conteúdo no Instagram. Eu tenho o LinkedIn, que é a mídia social que eu uso, e eu tenho um Instagram que eu deixo tudo... Eu não tenho notificações, eu não tenho FOMO, tá? Eu ainda não fui mordida. E eu entro quando as pessoas falam, Dani, entra pra ver que eu te mandei alguma coisa. Mas tem um cara que ele personifica todas as gerações convivendo em casa. É genial. E tem a alfa. E tem o alfa. Então, tem muito essa maturidade, como que as gerações vão amadurecendo. E eu gosto muito do que você falou, que é o que bom, a característica, a característica que faz a gente ter uma força muito natural, também é a característica que gera os nossos pontos que a gente tem que desenvolver, né? Então, você deu esse exemplo claramente, né, numa geração nativa digital, né, cara? Tem muita coisa positiva e tem pontos de atenção que a gente precisa, ou como pai, cuidador, ou liderança, enfim, ajudar a desenvolver. Então, para mim, é quase olhar o meio copo cheio, né? Também. É que para mim, o negócio começa antes do mercado de trabalho. Exato. Tá? Vou contar 2 histórias. Eu li uma matéria no Estadão, saiu no começo do mês, que fala... foi no Estadão? Eu já não sei, eu sempre confundo. Que falou que os RHs estavam ficando assustados, porque para programa de estágio, a geração Z estava levando os pais. Eu vi essa matéria. Você viu a matéria? Eu vi a matéria, eu conversei com pessoas que falaram que aconteceu isso com eles. A minha pergunta não é a geração Z levar os pais, mas por que os pais foram em primeiro lugar? E os pais se falando pelos filhos? Eu acho que o erro maior aqui tá nos pais, não nos filhos que levaram. Assim, filho, eu vou te levar até a porta, eu vou ficar lá, mas... Exato. Quando sair, te abraço. Tá, entendeu? Tem muito isso. E a gente estava num evento que falava de saúde mental. De novo, balanço de vida e trabalho que eles tanto falam. E a gente viu uma keynote speaker super competente falando que saiu um estudo que aumentou em 30% os burnouts ou os casos de depressão ou ansiedade no ambiente de trabalho. E daí tá todo mundo olhando para as empresas. Como que você lida com isso? E a geração Z quer saber. Por que eles não querem ser workaholic? Porque eu vou ter um burnout e eu vou ter depressão. E eu perguntei para ela, eu falei, doutora, aumentou o número de casos ou talvez as pessoas estão falando mais e agora está registrado? Ela falou, está registrado. Eu, quando comecei a fazer terapia, aos 7 anos, acredite-me, ludoterapia, era quase como se fosse um segredo na minha família. E eu lembro que eu quando fiz o meu segundo trabalho de terapia, eu falava para todas as minhas amigas, eu fui a primeira a falar abertamente e sobre toda essa saúde mental. Você tem que ir atrás também. E tudo bem não ser perfeito. Agora, você fazer uma criança ir para a escola e cobrar dela perfeição nas entregas e cobrar dela uma decisão aos 17 anos sobre o que ela quer fazer o resto da vida, baseado em matérias tradicionais... Que não são aplicáveis ao mercado de trabalho diretamente, pelo menos. Gente, você... É uma receita para o desastre, tá? Todo mundo... você é bom em matemática, vai fazer engenharia, vai fazer financeiro. Você é bom com pessoas, vai para RH. Você gosta de arte, vai fazer arquitetura ou arte.
Eu sempre pergunto para os meus candidatos que não sabem o que fazer com a carreira, qual que é o seu superpoder? Uhum. E superpoder, eu digo assim, aquela coisa que você faz no ambiente de trabalho, que você faz tão bem que é natural para você, e você acaba se destacando. O Joe viu isso. Ele viu que o meu superpoder era conectar pessoas. E eu acho... E o Scott Galloway, ele falou, não ache uma profissão por causa da sua paixão, mas sim por causa do seu talento. Do seu superpoder. Gostei da forma. Gostei da forma que você colocou. Mas que é o que te faz meio que único, né? Único. E Única. assim, e daí você começa a ter pessoas exercendo funções que elas curtem, que elas se destacam, que elas crescem e não se comparando a outras. Mas eu acho que o problema tá muito mais cedo, entendeu? Eu acho que 17 anos é muito cedo. Uhum. Eu acho que a gente não tem, que nem se falou, como que se aplica isso no mercado de trabalho? Tudo bem, tem gente, e eu concordo, quero ser médico porque é minha vocação, animal. Ou tem que nem o Jonathan, né, que queria ser recrutador aos 7 anos de idade. Mas são casos à parte. E vão ter, eu acho que, profissões que para mim são quase como uma filosofia de vida, assim, médico. Né? Você não pensa assim, eu acho que eu vou... Quando as pessoas falam, eu acho que eu vou fazer medicina, para mim, medicina é uma coisa assim, É servir. É servir, assim, no extremo da expressão da palavra. Você tá cuidando da vida de uma pessoa na sua frente. Então, sempre vai ter alguma profissão, né, que foge um pouquinho, né, dessa, enfim, do extremo do que a gente tá falando. Eu acho que cabe tudo. Mas a gente entender essa plasticidade do momento, tanto em entender as múltiplas carreiras, pegar pessoas, né, que não são de uma área, ver o potencial delas para outra área, entender múltiplas carreiras em paralelo, entender como é que eu pego essa pessoa que não é o meu perfil como geração Z ou milênio, Z ou Y, milênio, né? Milênio. E eu falo assim, como eu me adapto a esta pessoa para ajudar no processo de desenvolvimento dela, para ela florescer cada vez mais com o superpoder dela. Eu acho que para mim uma liderança que eu vejo que eu falo assim, cara, essa liderança é muito boa. São essas lideranças que conseguem pegar uma pessoa, ver todo esse superpoder e ajudar ela nesse caminho de desenvolvimento, se ela quiser também, né? Porque aí isso tem que ver. Mas se a pessoa não quer, não adianta nada. Mas é o que eu falo, por isso que eu falo de conhecer o seu liderado. Porque você precisa ajudar essa pessoa a entender o seu superpoder. Eu ainda acho mais saudável na Europa que tem aquele ano que as pessoas viajam entre escola e faculdade. Não é o suficiente, eu acho. E eu tô também vendo as pessoas, muitos jovens postergando a faculdade. Então eu acho que o estudo e o mercado de trabalho vão começar a se adaptar um pouco. Tem uma escola que eu acompanho há algum tempo, não fica no Brasil, ou pelo menos não que eu conheça alguma que tem, uma faculdade chamada Chaos University. Gostou, né? Não, seu olhinho brilhou. Não sei qual é o país, gente. Faz muito tempo que eu acompanho o conceito dessa escola. E aí, depois, você começa a perceber algumas instituições começando a ensinar nesse conceito de caos, mas não universidades. Qual é o conceito dessa universidade que eu ouvi falar 10 anos atrás? Não tem professor para dar aula, do tipo, eu ensino você diretamente, eu falo para você e você é uma esponja. Não tem uma estrutura muito definida, tem quase que uma simulação do mercado de trabalho como ele é. Não vai ter gente dizendo para você o que fazer o tempo todo, tá aqui as ferramentas, eu tô aqui como um mentor ou uma mentora. Isso é o conceito, ou pelo menos o que eu lembro, que ficou para mim do Chaos University. E é como a gente faz no mercado de trabalho. E eu vejo a geração Z entrando, já tendo que se virar, já usando ferramentas, já fazendo pesquisa, com tanto potencial para aprender a navegar. Eu concordo. Na minha época, a minha escola ainda era um pouquinho à frente. Nos últimos anos, a gente tinha que se vestir em roupa normal, mas não podia ser qualquer roupa, tinha que ser respeitável. Porque a gente vinha de uniforme, que eu adorava. Aliás, isso é uma das coisas que as pessoas falam, a geração Z não se veste bem. Eu acho que é justamente não querendo ser que nem as outras gerações, mas existe um meio termo entre o terno
e chinelo e shorts, tá? E é isso que a gente precisa trabalhar. Eu acho que é o meio termo que eles precisam de ajuda a achar. Mas eu lembro que nos últimos anos, você tinha seu trabalho, você já entrega projeto, e o professor te explicava, te dava o curso, mas ele não ficava todo dia. E aí, você já fez seu trabalho? E aí, você já fez? Se você tivesse dificuldade, você tinha que ir atrás do professor. Agora, chegou no dia, você não entregou? Então, assim, eu lembro dessa autonomia. Tanto me dá se você vai fazer a lição de casa no meio da noite, no dia anterior, ou você é responsável por aquilo. Então, essa responsabilidade de entrega, eu acho que é importante. É verdade. É verdade. E não ficar segurando, entendeu? Mas mais cedo. É ação-reação. A gente está falando de como é que a gente desenvolve desde cedo as pessoas para serem adultos com autonomia, com razão, com senso crítico, com resiliência. Eu acho que tem muito a ver com escutativa. Eu converso muito com... Eu tenho algumas gerações Z lá no meu time. E uma delas, ela é muito engraçada. Ela fala, eu acho tão engraçado que tem essas conversas sobre geração Z, mas ninguém nunca chama uma geração Z para fazer as perguntas. Nossa, é mesmo. Eu não tô chamando nenhuma Z aqui. Então, eu acho que você precisava de uma Z. E é engraçado quando você escuta... E eu não acho que elas são... essa geração é contra o trabalho, ou o ambiente de trabalho. Elas precisam entender o meio termo. Sim. Não, e a gente, ou as pessoas, numa posição hoje, né, de liderança, mais ou menos tradicional, mas uma pessoa, enfim, que está mais à frente do negócio, o que ela pode aprender com essa geração? O que a gente pode aprender com essa geração? Eu com meus filhos, eu faço isso muito. Meus filhos têm 7, 8 anos hoje. Toda hora que eu aprendo uma coisa nova com eles, eu agradeço eles. Eu falei assim, gente, eu aprendi uma palavra nova, eu aprendi, não sei, um conceito, eu aprendi uma piada, sabe? Poxa, a gente é uma geração, acho que a nossa geração já foi assim, né? Já a gente salvas as devidas proporções, quase que de igual para igual, né? Agora, essa geração é mais ainda, né? A gente não tem... a gente aprende junto muita coisa. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes que eu tive algumas que eu consegui trabalhar e soltar, assim, foi um crescimento que eu falava, gente, ainda bem que eu não fiz. Porque ia demorar muito mais, não ia sair tão bom. Pra você ter uma noção, a gente tem researchers, né? Que são as pessoas que fazem pesquisa de... E a gente estava tentando desenhar carreiras. E eu era muito contra que fosse uma checklist, sabe? Porque daí eles iam querer... eu fiz tudo. E não é bem isso, ainda mais porque quando a gente está falando sobre competências de comunicação, de inteligência emocional, é muito... não é só fazer uma vez, é a prática também. Mas a gente está falando sobre pesquisadores e como aprender a fazer pesquisa, né? Quando que você sabe que você é um pesquisador sênior? E tinha várias métricas de fato de eficiência. Se você consegue entregar uma boca de funil de candidatos, né, muito bem qualificada na primeira semana, o processo corre muito mais rápido. Daí eu falei, tá, então a pessoa é promovida e a minha pesquisadora que estava comigo falou, não, vamos fazer o seguinte, quando a pessoa chega a ser sênior, a gente dá o recruiter do LinkedIn como prêmio. O login de recruiter no LinkedIn? Eles ganhariam uma conta, porque a gente tem, assim, o recruiter... Porque, assim, não adianta eu dar um recruiter para alguém que está começando. A pessoa não vai saber usar ao máximo a ferramenta. E o investimento é relativamente alto. Mas para ela, não era o título, não era o dinheiro. Era acesso à ferramenta para ela poder ser mais eficiente com o trabalho dela. Eu achei isso genial. Genial. Excelente exemplo. Você está entendendo? Então, esse tipo de pensamento a gente tem que incentivar. Isso é um pensamento de uma liderança que promove o desenvolvimento e o crescimento de uma pessoa de geração Z. Exatamente. Eu fiquei olhando para ela, eu liguei para os meus sócios, eu falei, acabei de levar uma lição dela. E adorei e eu quero implementar. Então, quando você escuta... Exato. Vem umas coisas muito interessantes. E aí volta ao ponto que você falou, a escuta ativa mesmo, né? Ativa mesmo, que não é só ficar em silêncio ouvindo. É entender, processar, refletir. Não, isso é o mais difícil. O que eu faria? Escutar mesmo, tá? E isso requer muito foco, muita energia. Você tem que entender, por exemplo, se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Ela é tímida? Como que... Sabe? Porque às vezes fala, a pessoa é muito quieta, não tá fazendo nada. Gente, talvez ela é tímida. Exato. E
O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que ir fechando. E eu queria fechar com meme, coisas de Instagram, né? Coisas de mídia social da atualidade. Eu vi um meme hoje, que eu falei assim, gente, eu preciso falar isso pra Dani. Uma foto de um disquete. Bom, a gente é da época do disquete, né? Nem tenta... Eu tenho disquete. Aquele disquetezinho que tem um negócio que abre. Não, pequenininho. Eu lembro do grande, mas eu lembro... Você lembra que a gente comprava caixa com um de cada cor? Lembro. Eu também peguei o grande, mas o pequenininho era muito fofo, gente. Já foi um super avanço o pequenininho, né? Eu peguei o grande, depois virou um disquete pequenininho, depois o CD, DVD e agora é a nuvem. Não, agora é serverless. É o quê? Então, exatamente. Eu quando entrei... Você tá entendendo? Quando eu finalmente entendi nuvem com os meus, entrou um cliente que falou, a gente é totalmente serverless. Eu buguei. Eu falei, gente, vocês não dão tempo. Eu acabei de entender. E aí, eu vi o meme, era assim, era uma foto de um disquete desse pequenininho, quadradinho, que a gente, na nossa época, também tinha de outras cores. E aí, uma pessoa, sei lá, boomer ou Z, mostrou para uma pessoa mais nova, que vamos supor que é geração Z, boomer ou millennial, mostrou para uma mais nova que vamos supor que é Z, e ele falou assim, nossa, ou alfa, enfim, nossa, que legal, você pegou uma impressora 3D e fez uma impressão digital do ícone do Word. De salvar. de salvar. Aí com essa, gente, eu acho que a gente tem que rever que tudo que a gente sabe até um determinado ponto, onde tudo muda e vem uma geração nova para colocar tudo em perspectiva. É totalmente... Não, isso... Por que o botão era assim? Porque a gente salvava no disquete. Então, para não bugar a nossa cabeça, fizeram um ícone. Ou seja, é pra gente que fizeram. É pra gente que fizeram. Entendeu? Por que o print é uma impressorinha? É pra gente. É pra gente. E eles não sabem nem o porquê que é disso, mas eles já nascem sabendo. Exato. É isso. Muito bom. Obrigada, Dani. Adorei você ter vindo.